Tá acontecendo, galera. Finalmente o povo japonês está voltando a ser valorizado. E é bom você levar o exemplo do Japão como um exemplo futurista que pode vir a acontecer em outros países, uma vez que eles começarem a ameaçar desaparecer. Vejam bem, tudo que passa a ficar um pouco mais escasso passa a se tornar mais valioso. Por exemplo, pega o ouro. O ouro ele é muito escasso, você não consegue reproduzi-lo, então o pouco que tem ele tem um valor muito alto. Agora pensa no mesmo para um ser humano que ele está, com o passar do tempo, reduzindo em várias nações. A população está ficando cada vez menor, principalmente em países asiáticos. E eu, como alguém que mora aqui no Japão, eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo referente a essa notícia e trazer um pouco da minha opinião pessoal também. Mas antes vamos ver a matéria. A competição para recrutar estudantes do ensino médio, os ovos de ouro da era Reiwa, está acirrada. Algumas empresas chegam a oferecer salários iniciais de 300 mil ienes, o mesmo dos graduados universitários. Então, deu para ver aqui que a parte de diploma já não está valendo mais nada, porque esse trabalho mais especializado, ele está sendo tomado por IA, né? Você tem uma máquina ali fazendo tudo. Cara, por que eu vou pegar e contratar um ser humano que ele está cansado, ele é emotivo, ele não quer fazer trabalho direito? Por que eu vou ter que lidar com pessoas, o elemento humano, se eu tenho alguém que é incansável, imparável e faz todas as minhas tarefas num ponto perfeito, né? E aí você tem, por exemplo, algumas áreas que elas são insubstituíveis, que já sacaram, né? E aí então a matéria vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá, o que está acontecendo? No Japão, tem uma falta crescente de trabalhadores jovens por causa da taxa de natalidade. A taxa de vagas para cada candidato recém-formado no ensino médio chegou a 4,12 vagas por pessoa. Dá para você entender o que é isso? Para, de repente, basicamente todo lugar que você vai encontrar alguém precisando de você para trabalhar. Então tá muito fácil de você acabar encontrando emprego em determinadas partes aqui do Japão. Mas assim, né? Não é porque que o emprego tá fácil que boa parte que a maioria das opções vão ser trabalhos bem remunerados. Não é bem essa a história. Mas algumas das oportunidades sim. Enfim, ou seja, para cada jovem procurando emprego, existem mais de 4 empresas querendo contratá-lo. Isso transforma os estudantes em uma posição de vantagem para o mercado. Isso quer dizer que tem muita gente que ela está passando a se tornar bem mais valorizada referente ao mercado. Ou seja, a gente está passando dessa fase onde as empresas determinam o seu valor e indo para a situação onde os empregados passam a definir o valor. E é isso que deveria ser, cara. Eu tô achando lindo de ver que o ato de você ter um salário tão baixo, tão desvalorizado, que veio com a remoção da paridade do dólar ouro, né, nos Estados Unidos, que levou todas as nações a reduzirem drasticamente o seu poder de compra, o seu salário real. Agora está acontecendo o rollback, né? Está acontecendo da gente voltar na situação onde as pessoas estão passando a ir atrás de sua dignidade, falar, não vou aceitar essa merda, e as empresas no desespero de ter alguém para querer trabalhar e fazer a roda da empresa seguir, elas estão sendo forçadas a subir o salário drasticamente. Então as pessoas estão começando a ter vantagens, né, referente às empresas, porque elas estão passando a valorizarem-se por conta da escassez.
E aí você deve estar se imaginando, né? Por que os estudantes do ensino médio são chamados de ovos de ouro, né? Era uma expressão muito usada no período do crescimento econômico do Japão, ali nas décadas de 50, 70, quando os jovens das áreas rurais, eles iam trabalhar nas fábricas das grandes cidades. E agora esse termo ele retornou, né? Porque você tem agora pessoas jovens que são bem escassas. Geralmente as pessoas mais jovens são fáceis de treinar, né? São o papel branco que talvez quem mora aqui já ouviu falar a respeito. A pessoa que é mais jovem não tem tantos vícios de outras empresas, então eles são como uma folha branca que você pode moldá-las com as melhores práticas. E são pessoas que ainda têm muita juventude, né? Você tem muitos anos e saúde pela frente para seguir trabalhando com. Isso, especialmente trabalho pesado, que exigem o físico. E também são capazes de aprender rapidamente. São pessoas que facilmente absorvem conhecimento sem muitas barreiras. E na matéria ela até lançou uma palavra chamada talentos esponja. Eles absorvem rapidamente por conta de ser uma mão de obra que não passou pelo rito da faculdade, que já foi desgastado a habilidade de absorver conhecimento rapidamente. Na faculdade você tem que estudar muito, e uma vez que você não passa pela faculdade, você ainda é uma esponja, né, que está absorvendo muito conhecimento que está ao seu redor. E a matéria ela passa exatamente esse termo. E uma nota aqui interessante para esses salários de 300 mil ienes, eu falo que é um salário bem alto. Eu não sei exatamente quanto que vai ser por hora, né? Porque muitos dos japoneses que vêm para cá eles ganham por hora. Eu sei que em média a galera ganha uns 1.300, 1.400 ienes, o que dá uns 220, 30 mil por mês. Então, 3 mil, cara, 3 mil eu acho que deve chegar ali perto de. Assim, eu vou chutar, eu não fiz as contas, uns 300 mil. Melhor, eu quero ver as horas, na verdade, vai dar uns 1.800, 2 mil. Eu acho que deve ser algo por aí, a hora. Os matemáticos de plantões que me corrijam, mas é um valor muito, muito alto. Principalmente no primeiro emprego, eu recebi um terço disso quando eu comecei a trabalhar com TI no Brasil. Então, eu comecei meio que judiado. E, assim, o salário que você recebe aqui como desenvolvedor provavelmente vai estar nessa faixa também. Na empresa que eu trabalho, aparentemente você entra com um salário semelhante a esse quando você está iniciando sua carreira. Obviamente, quando você está no meio da carreira e está numa posição um pouco mais sênior, você acaba ganhando bem mais do que isso. Então você vê que os salários aqui eles são altos para TI. E agora é surpreendente que alguém que não tem a faculdade, está começando assim, está no ensino médio, começando a vida, vai receber esse valor aqui. Eu acho que é uma boa mudança, né, na economia, você passar a tentar a trazer o salário real para as pessoas. Você traz o verdadeiro poder de compra que o Japão ele perdeu com o decorrer desses anos. E eu acho muito bom, aqui é a minha opinião, porque é, assim, você precisa se valorizar. Se a galera vai te ofertar um salário de merda, você não aceita, cara. Esse é o grande problema. Tem muita gente que não tem valor próprio, que teve uma família prejudicada, que teve autoestima dilacerada porque nasceu num ambiente que foi destruído pelo próprio governo e sistema ao redor, que ela não vê o valor de sua experiência profissional, então ela acaba aceitando um preço, um valor de merda de salário, e as empresas elas saem na vantagem em cima disso. Você
tem um monte de pessoa prejudicada com a sua autoestima, porque ela não teve uma família estruturada, justamente por conta dos salários extremamente baixos, né? Você não tem um salário que acompanha a inflação. E aí as empresas elas oferecem cada vez menos porque tem pessoas cada vez mais prejudicadas emocionalmente que topam trabalhar por um pão com mortadela. E aí fica esse ciclo. Só que aqui no Japão, por você ter uma estrutura familiar um pouco mais forte, você não tem tanta mãe solteira quanto você tem no Brasil, você tem a posição, pelo menos quem tem família, né? Você tem uma estrutura familiar um pouco mais forte. Essa estrutura familiar, ela tem a decência de mandar merda esse tipo de trabalho, porque por que que eu vou, de repente, me sujeitar a um salário muito baixo se de repente eu, que nasci numa boa família, eu posso me esforçar e trabalhar na Europa ou nos Estados Unidos e aí ficar por lá ou de repente pegar um trabalho assim online e aí investir lá fora, receber em euro, dólar aqui dentro e fazer a festa. É basicamente isso que o japonês da classe média pensa. Eu não vou usar essa moeda bosta aqui para de repente ficar à mercê de um governo que está super desvalorizando o seu poder de compra. Você vê que o iene, né, ele caiu mais uma vez absurdamente, está batendo 161 ienes por dólar. Ele estava ali sempre em torno dos 155, então ele explodiu nesses últimos meses aí com o nosso querido governo da Takaichi. E aí você tem uma forte inflação vindo frente aos produtos estrangeiros. E aí com esse aumento de salário aqui é uma boa medida, mas se não for feito nada externamente na política externa, não vai adiantar muita coisa. Mas enfim, voltando à matéria, eu acho bacana o japonês ter o poder de compra de volta com esses 300 mil ienes, mas é somente algumas empresas que estão fazendo isso, que estão tentando consertar a cagada que os nossos queridos governantes fizeram. E você tem também o fator IA, né? Por conta da IA, em alguns países está um pouco mais avançado. Você não tem aí tanta necessidade de ter trabalhadores nas empresas. Então, por justamente você não ter mais pessoas fazendo esses trabalhos de escritório, o trabalho que de repente requer um pouco mais de experiência manual, de você ajustar produtos físicos, sentir temperatura de repente do material, ver temperatura e umidade, esses trabalhos que são braçais mesmo, eles acabam se tornando mais valorizados, porque a IA ela ainda não tem essa habilidade de repente ter o toque humano, a percepção humana ainda é valorizada. Você não tem um nível de IA forte o suficiente para tentar fazer alguns trabalhos que somente o ser humano consegue fazer. Eu acho que a empresa que foi mencionada ali na matéria, essa Yoshida Disaster Prevention Equipment, é uma empresa de equipamentos de prevenção contra incêndio. Então, é uma empresa que provavelmente produz equipamentos que vai ajudar na parte de incêndio. Então, é um trabalho bem especializado que eu acho difícil a IA ter braço manual para preparar equipamento de incêndio. Então fica aí a dica para quem quiser se especializar em algo que dificilmente a IA vai substituir. Ah, mas vai ter muita gente indo trabalhar nessas áreas. Meu amigo, muita gente que você diz é um pingo pingado dos poucos que arriscaram ter filhos. Então, se você pensa há 20, 40, 60 anos, 4 gerações à sua frente, você vai ter um número muito pequeno de pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Então, se você conservou sua saúde física,
você, de repente, com seus 60, 80 anos, você consegue seguir tancando esses empregos que vão estar super valorizados. E as pessoas mais novas, elas de repente vão estar ganhando muito bem, tanto quanto a pessoa de idade, que vai estar fazendo os mesmos trabalhos manuais. Então, eu vejo que com a redução da população e o advento aí da IA, que cortou boa parte dos empregos, esses empregos mais manuais e braçais, eles vão ser as únicas opções disponíveis e também vai ser bem valorizado para quem dominar a arte o estado da arte de fazer esse trabalho muito bem feito. E aí a matéria ela menciona que tem algumas áreas que você vai ter vantagem se você de repente se especializar, como construção, transporte, fabricação industrial, trabalhos técnicos manuais. Então, resumidamente, no meu ponto de vista, é ser encanador. Vai todo mundo ser encanador. Eu já vou fazer meu curso de encanador porque eu acho que vai ser o futuro. E provavelmente vai ser bem menos estressante. Eu espero ter força física para conseguir tancar esse tipo de trabalho no futuro, no auge da minha terceira idade. Enfim, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu acho que o grande rollback está acontecendo. Vamos todos virar carpinteiros ou encanador. Eu acho muito bem feito. Não vamos ter mais tanto estresse na vida. Eu acho que o salário ele vai ser corrigido para aqueles que teve uma família bem estruturada e as pessoas conseguiram crescer com um senso de alto valor, a ponto de não aceitar trabalho de merda. E é isso que vai ser o nosso futuro. Se você curte notícias referente ao Japão, considere se inscrever para ter um pouco mais de visões referente ao nosso futuro, de repente nos próximos 50, 70, 80 anos daqui por diante. Deem um joinha para fortalecer, fique à vontade nos comentários e até o próximo vídeo. Falou!